Então, o que eu quero trazer hoje para vocês tem a ver mais, né, com como que era a inteligência, como essa inteligência era entendida antigamente. Porque hoje, quando a gente fala inteligência, superdotação, QI, essas coisas todas se misturam tanto, né? Então, eu vejo assim que os modelos contemporâneos sobre a inteligência e a superdotação, eles são trazidos em função das mudanças que a gente vive, né? Então, essas mudanças tecnológicas, científicas, artísticas, que começaram lá no século XX, traz com grande impacto uma mudança na forma da gente pensar. Então, se a gente pensa o que nós construímos nesse último século, gente, é fantástico. Eu vim do século passado, alguns de vocês também, né? E a gente lidou com uma época onde não tinha muita publicação, onde não tinha muita pesquisa, onde não tinha muita produção, principalmente se a gente falar no nosso país, sobre inteligência, sobre superdotação. Então, a gente acaba trazendo o modelo americano, porque eles chegaram primeiro, né? Então, na década de 50, já existiam pesquisas fantásticas já na área de superdotação, né? Então, até antes disso. Eu trago um pouquinho aqui, né? O que que é a inteligência? Como nós vamos medir essa inteligência? Então, a minha abordagem vai ser um pouquinho nessa mudança da concepção da inteligência como era antes, como ela se tornou com o passar do século, né? E como que o modelo do Renzulli que nós estamos falando, ele vem para explicar a superdotação, as características da superdotação, e principalmente nos ajudar aqui hoje, que eu acho que eu vou focalizar um pouquinho mais nesse tópico, como diferenciar QI de altas habilidades, né? E, em seguida, eu quero mostrar também o que nós precisamos no campo das altas habilidades hoje. Então, eu vou chegar um pouquinho para trás no tempo, mas para a gente poder fazer essa conexão, tá? Então, quando pensamos no início do século XX, quando começaram a estudar a inteligência, a ideia era entender o que era a inteligência e também como nós podemos medi-la. E aí a gente vem para um modelo inicial do Terman, que lá em 1925 já trabalhava com um grupo de superdotados, porque ele usou os primeiros testes lá, que veio de Binet, etc., né? Fez um trabalho bem expressivo na Universidade de Stanford, ele fez uma pesquisa longitudinal que dura até hoje, para vocês terem ideia, né? E ele foi considerado o pai da superdotação, né? Mas, olha, naquela época eles tinham algumas ideias que, claro, elas têm que ser mudadas com o passar dos anos, né? Então, uma dessas ideias dele era que a inteligência era fixa e meninos com altas habilidades seriam, olha onde está a minha flechinha aí, né? Um grupinho lá no finalzinho dessa curva normal, que seria 1% da população. Então, você pegar o top da população, 1% só seriam pessoas com altas habilidades, né? E quando a gente, então, trabalha com um teste, e a preocupação de todos esses pesquisadores do início, né, do século XX, era como eu posso entender esse fenômeno, inteligência, mas também como eu posso medi-lo, quais são os instrumentos que eu vou utilizar, e daí seguem-se esses primeiros testes, né? Só que aqui ele usava o teste de inteligência Stanford-Binet, né? Esse teste ele ainda é usado bastante nos Estados Unidos, a gente não tem uma validação para o Brasil, mas ele serviu de base para os testes subsequentes. Aqui a gente vê assim, ali onde está marcadinho 100, é onde seria a primeira, quando uma pessoa faz um teste, né, o 100 estaria marcando ali aquela base da população normal, a média da população, então tenderia a ter 100 como um QI médio, né? Então, tudo que estaria à direita da curva seria uma inteligência superior
tudo que está à esquerda da curva, uma inteligência abaixo. E, então, o superdotado seria apenas esse 1% ali. Depois, nós temos uma noção muito importante que vem com Charles Spearman, que ele traz a noção de fator G, ou seja, todo mundo possui um fator básico, que ele chama de G, ou geral, né? E que é responsável pela sua capacidade maior de abstração, e todos nós também vamos desenvolver um fator S, ou specific, ou específico, né? Que seria responsável pelas habilidades únicas de cada indivíduo dentro de um teste. Pegando essa ideia, né, vem Cattell, que vai trazer uma ideia que nós usamos até hoje, da inteligência fluida e cristalizada. Então, parte da nossa inteligência é herdada, ela vem das nossas, da forma hereditária, né, dos nossos pais, no nosso DNA. Essa é a habilidade fluida. Então, quando nós nascemos, a criança já vem ao mundo com uma habilidade, né, com um potencial de inteligência, que é essa habilidade fluida. Mas à medida que ela entra, então, né, na sociedade, na cultura, essa habilidade vai se modificando, vai se solidificando. Então, elas estariam presentes na maioria das atividades escolares, né? Então, são aquelas experiências que a gente aprende, né, durante a vida. A habilidade fluida e a habilidade cristalizada continuam nas nossas definições até hoje, tá, gente? São uma parte importante também. Eu não estou conseguindo passar meu slide, porque eu mudei de tela. Aqui deu. E depois vem, então, eu trouxe aqui um pouquinho dos testes do Thurston, porque ele foi um dos primeiros a falar, gente, quando a gente for fazer um teste para olhar a inteligência, que aspectos da inteligência nos interessam? E ele também foi capaz de fazer testes, né, que pudessem seguir com itens que avaliassem a compreensão verbal, a fluência verbal, número, né, sua capacidade aritmética, a memória, a velocidade perceptual, raciocínio indutivo e espacial, que são itens que continuam até hoje nos testes de inteligência. Então, vejam, isso aqui já está mostrando como é que as pessoas entendiam a inteligência no início do século. A inteligência é essa capacidade que você tem de pensar abstratamente, de raciocinar abstratamente, e poderia ser compreendido por um teste que olhasse a sua capacidade de memória, a sua velocidade desse tipo de raciocínio, né? Tanto que esses trabalhos, né, tanto do Cattell quanto do Thurston, trouxeram uma influência muito grande para os testes de hoje em dia. Hoje, aqui no Brasil, nós utilizamos largamente o VISC, tá? David Wechsler, já ainda na primeira metade do século XX, ele traz uma bateria de testes que tem sido trabalhado e enriquecido, né, durante esses anos todos. Hoje a gente trabalha aqui no Brasil com o VISC-4, nos Estados Unidos eles já estão com 5, né, que vão trazendo para a gente uma ideia de como eu posso medir essa inteligência, mas tem que ficar muito claro que são aspectos muito parecidos com aquele que o Thurston falava, né? Então, uma bateria como o VISC vai medir sua velocidade de processamento, né? A velocidade com que você entende um determinado conceito, vai medir a sua memória, vai medir a sua linguagem, vai medir sua capacidade perceptual, e dentro desses índices maiores, vários outros testes que vão mostrando como que o indivíduo pode funcionar, mas isso tudo depende muito, né, de uma certa capacidade de inteligência fluida e também da inteligência cristalizada, tá? Só que, na medida em que as pessoas estão ali fazendo seus testes, vem em cena algumas pessoas muito importantes, como o Guilford, depois o Thurston, depois o Torrance, que vem dizer que nós estamos esquecendo, ao falar sobre inteligência, da criatividade, porque para eu explicar o talento criativo, eu não posso explicá-lo com um teste de inteligência. Se vocês conhecem um teste como o VISC, vocês vão perceber que a pessoa ela é mais punida ao fazer
uma ideia criativa do que se ela segue uma ideia mais racional. Quer dizer, se ela não está lá no manual, essa ideia não pode ser, então, pontuada, né? Então, Guilherme vem dizer, gente, tem outras habilidades que a gente tem que trabalhar, flexibilidade, fluência, originalidade, a elaboração, sensibilidade a problemas, ele traz várias dessas habilidades, são 11 pelo menos, traz também um modelo de inteligência que é bem maior do que isso que a gente está dizendo, mas ele vai trazer a ideia de que a inteligência é muito mais do que essas simples capacidades de medir número e raciocínio verbal, etc. Torrance também, na Universidade de Geórgia, vai trazer uma contribuição muito interessante, porque ele disse que a gente precisa desenvolver testes para ajudar-nos, né, quando a gente vai trabalhar essa noção de QI. Então, não só medir a inteligência, né, que é o que eles achavam que estavam medindo com aqueles testes, mas medir também a criatividade, e muito mais do que esses pequenos trabalhos que se poderiam fazer, esses testes, a ideia era que a gente levasse a criatividade para a escola e que o professor pudesse colocar isso tudo em prática para desenvolver tanto né, o QI da criança quanto a sua criatividade. Esse movimento foi muito importante no Brasil. Aqui nós temos hoje em dia Solange Wechsler, né, que foi a minha orientadora de pós-doutorado, uma pessoa que teve muita influência na minha vida também. Ela, no Brasil, ela adaptou os testes de Torrance, né, para criatividade e traz uma colaboração, inclusive, das suas pesquisas para essa medição. E o que a gente fica, então, fica claro para nós é que os estudos mostram que criatividade é diferente dessa inteligência medida pelo QI, né? São duas coisas diferentes. E mais ainda, né, quando eu vou falar de superdotação, eu tenho que falar dessas duas coisas, pelo menos. Eu não posso falar de superdotação e utilizar apenas um teste como o VISC para falar disso, porque eu tenho que trabalhar muito mais do que isso, tá? Então, isso ficou muito claro, e os altos scores em testes não indicam se a pessoa vai ser criativa, por exemplo, na sua profissão, ou nos hobbies que ela faz, e é necessário, então, que a gente comece a pensar como aferir a criatividade. Isso é um problema até hoje, porque quando você dá ideias criativas, nem sempre as suas ideias são aquelas que você pode transformar num teste lápis e papel, que você pode mostrar ali. Às vezes é uma ideia que não vale a pena nem ser escrita, nem ser desenhada. Ela é um outro produto, ela é uma outra visão, né? Então, hoje a gente pensa que, junto aos testes de criatividade, nós também temos que olhar a pessoa, a produção dela, a imaginação, a inventividade, de várias outras formas, né? E lembrando sempre que, então, eu estou falando de medição, a gente mede apenas para ter, não é só apenas, né? Mas para ter um olhar, né, baseado em ciência para aquilo que nós estamos fazendo, e isso dá um diferencial muito grande para o trabalho do psicólogo ou do pedagogo que está fazendo essa avaliação. Então, o que a gente sabe é que houve uma mudança muito importante na visão da inteligência, principalmente ali chegando na década de 70, na década de 80, que é onde a gente vê a inserção dessas pessoas que hoje influenciam a nossa moderna entendimento, nosso moderno entendimento da inteligência, que são especificamente o Gartner, o Sternberg, o Renzulli, que são pessoas que vieram falar sobre esses fenômenos, né? Então, essas novas concepções tiram a questão da visão unicista no século XX, do tipo, se eu sei o QI de uma pessoa, eu sei toda a inteligência dela. Isso não é verdade, né? Isso é só uma parte do fenômeno, o QI. Então, nós precisamos ter uma visão mais plural, uma visão mais dinâmica, uma visão mais multidimensional. E nesse cenário surgem as pesquisas do Dr. Howard Gardner, em Harvard, ficou muito famoso no Brasil
né, o modelo, né, que ele traz das inteligências múltiplas, e Gardner vai dizer, então, tirando aquela noção de que o QI é o que mede a inteligência, ele vai dizer que a inteligência não pode ser medida por um fator único, porque ela é plural, né? Então, para isso, eu preciso entender que seu cérebro funciona de diversas formas. O seu cérebro tem áreas separadas para pensar de forma musical, para pensar de forma sinestésica, psicomotora, né? Para pensar de forma espacial. Ele tem locais específicos para as pessoas que têm uma inteligência mais emocional, né? Inteligência interpessoal ou a intrapessoal. A inteligência naturalística, que é a sua capacidade de se entender dentro desse mundo, né? De fazer parte desse mundo. A inteligência acho que eu pulei a existencial, né, que ele deixou ainda em aberto, que Gardner sofreu muita pressão, né, de uma sociedade ainda, né, muito voltada para determinadas religiões, para que ele não finalizasse essa questão. É muito interessante ver como que, de repente, não se fala mais da inteligência existencial, né? Mas ela é muito importante também. E destaco aqui que parte do que os testes psicométricos medem estão mais relacionados à inteligência linguística, nossa capacidade de usar, né, nossa parte verbal, e a inteligência lógica matemática. Um pouquinho da espacial, às vezes, né, na execução, mas o teste de inteligência deixa de lado essa gama de fatores ou de formas diferentes da inteligência agir no mundo. Então, Gardner diz que para a gente entender a forma, né, que a pessoa pensa, eu tenho que ter uma testagem específica para cada uma dessas áreas, né, para que a pessoa seja entendida dentro do contexto dela, fazendo aquilo que ela gosta, aquilo que ela produz de melhor. E o superdotado nessa história, né? Quando a gente fala de inteligência, eu estou falando superdotado, mas quando eu estou falando superdotado, eu não estou necessariamente falando do QI, né? Então, vamos entender um pouquinho mais do que nós estamos falando. A legislação brasileira vai dizer que nós vamos prestar atenção em duas coisas muito importantes, no potencial e no desempenho. Se eu falar que é só desempenho, eu vou querer aquele aluno que tira as melhores notas na escola. Eu vou entrar aqui na capacidade intelectual superior ou até na aptidão acadêmica específica. O aluno que tem uma aptidão acadêmica, ele vai ter boas notas, não precisa ser em tudo, mas pelo menos especificamente na área de interesse dele. Nem sempre isso é o caso de outras pessoas. Nem sempre a inteligência vai se refletir nas notas. Por quê? Aí entra em cena outras coisas, por exemplo, a motivação. Se eu não estiver interessado naquilo que a escola está me dando, por que eu vou tirar boas notas? Por que eu quero, né, aparecer na escola se a escola não está sendo importante para mim? Porque em algum momento foi, para a maioria das crianças, e ela deixa de ser importante quando a metodologia da escola, a forma que o professor aborda essa criança mais esperta, mais inteligente, modifica. A criança perde, como se ela chegasse assim, acreditando que o mundo iria se abrir para ela ali naquela escola, e de repente ela pensa assim, não, mas eu já entendi isso, a escola está repetindo, eu já sei essa parte, o professor está mandando eu fazer de novo. Então, vai matando um pouquinho aquela necessidade de desafio que o superdotado tem, né? Bom, mas o foco aqui é que, além de ser esse potencial, não só o desempenho, ele pode aparecer em áreas completamente diferentes, né? Desde uma capacidade de liderança, para capacidades artísticas, para esportes, para a área da criatividade, né? Então, a gente tem que ver em que área, essa área pode ser qualquer uma, não só intelectual. E eu gosto da legislação quando ela traz ali que as altas habilidades vão aparecer naqueles meninos que aprendem com rapidez e facilidade, seja a área que for, mas é aquilo que traz, né, de interesse para ele, e vai mostrar que é essa rapidez, essa facilidade
que ajudam esses meninos a dominar rapidamente conceitos, os conceitos necessários para a área de interesse, os procedimentos que são necessários para que eles se desempenhem dentro dessa área, e as atitudes, né, relacionadas à área de conhecimento também, né? As crianças podem apresentar dupla condição, né? Isso é importante colocar, porque muitas vezes a gente entende altas habilidades só como aquele menino que vai brilhar em todas as áreas, que nem tem nenhuma dificuldades, mas é importante perceber que muitas vezes há, junto com essa habilidade superior, uma desordem, um transtorno, uma dificuldade, que leva, então, a gente a entender o quanto a superdotação é um fenômeno maior, mais expressivo, né? Como ele pode se dar em qualquer pessoa, né, que tenha esse potencial, e que eu tenho, né, pelo menos é a minha visão, que eu tenho eu preciso desenvolver esses potenciais, não necessariamente as áreas fracas, mas sempre as áreas fortes. Se às vezes a gente coloca, né, a professora Célia Luiz mostrou muito bem os resultados de pesquisas, né, dentro da área de dupla condição, a gente entender que essa criança é muito mais do que aquela dificuldade. Ela tem uma área que precisa ser preservada, que precisa ser estudada, elaborada, incentivada, né? Porque é com o incentivo desse potencial maior que ela vai conseguir trabalhar as dificuldades e achar recursos para trabalhar essas dificuldades. Então, é bom pensar nisso. É bom entender que essas pessoas que aprendem com facilidade e rapidez na sua área de interesse vão trabalhar no seu ritmo e na sua forma preferencial, cada um da sua forma. Pode ser com esforço ou sem esforço. Muita gente acha que altas habilidades vão acontecer naquela pessoa que se esforçou. Ah, mas ele se esforçou, ele não é inteligente, ou ele não é superdotado. Já ouvi muitas pessoas falando isso. Ele não é superdotado, ele é um esforçado, como se isso fosse diferente, né? Ou como, ele aprendeu a ler sozinho, então isso é superdotação. Ah, não, mas ele foi ensinado, tudo bem que ele tinha 3 anos de idade, mas alguém ensinou isso, então não é superdotação. São mitos, né? Porque a gente está vendo que cada um tem a sua forma, seu ritmo e o seu jeito de aprender, principalmente se a gente conhece o estilo preferencial de cada um e a sua área de interesse, eu vou poder intervir para aumentar esse potencial. Aqui eu trago a minha definição. Eu falei ontem, né, numa banca com a Solange Wechsler e a Tatiana Nakano, que a gente teria que fazer um congresso para discutir a barra. Eu falei, vamos chamar esse congresso assim, precisamos falar sobre a barra. Porque a gente tem tanta discussão dentro do campo, a gente que está trabalhando com isso, e tem, às vezes, os nossos alunos de pós-graduação, vou escrever como? Quando você senta para escrever, você vai pegar toda a legislação que está ali com a barra, né? E aí, o que aconteceu, se não me engano, foi em 2013, que foi colocado, né, pela equipe de advogados, né, a equipe jurídica do MEC, colocou que nós precisávamos rever o texto, né, da legislação, porque essa barra que a gente coloca entre altas habilidades barra superdotação, ela, na verdade, não poderia existir mais, porque ela não é uma notação gramatical, ela é uma notação matemática. Então, que nós teríamos que substituí-la ou pela partícula aditiva e, ou pela partícula adversativa ou. Então, o grupo se dividiu. Alguns falam e, alguns falam o. Né? Recentemente, tem se optado mais pelo ou. E eu achei que eu deveria colocar a minha postura em função da própria teoria do Renzulli, que é essa que eu reconheço como fazendo parte da minha forma de entendimento. Então, quando você lê um texto do Dr. Renzulli ou do Célia Luiz, você vai ver ali, eles falam gifted and talented. Eles não falam gifted or talented, nem gift barra talented, né? É o and, é o e. Então, são dois aspectos
de um mesmo fenômeno. E que aspectos são esses? A gente estava falando lá, inteligência fluida, inteligência cristalizada, são esses os dois aspectos. Enquanto o termo altas habilidades fala dessa experiência que a gente tem na vida, o termo superdotação vai falar daquilo que é genético, daquilo que é inato. Então, a gente sabe desde a década de 50, com Piaget, que os dois fatores, né, são importantíssimos para a inteligência. Não tem um maior do que o outro. Nós precisamos dos dois juntos. E pesquisas na área de altas habilidades colocam que é 50% para cada um. Então, igualmente importante aquilo que a gente traz como base, a nossa hereditariedade, igualmente importante é esse ambiente que estimula. Como nós ainda não podemos mexer muito na parte genética, como, né, apesar de ser possível, idealmente, ou até tecnicamente, mexer no genético, eticamente nós não fazemos isso. Então, por enquanto, nós não podemos mexer no genético, vamos mexer na estimulação. E é isso que eu falo o tempo todo, vamos estimular as habilidades das nossas crianças e dos nossos jovens. O que vem no inato? Vem características muito simples, curiosidade, vontade de saber tudo. Os nenéns hoje nascem com aquele olhão aberto, olhando para todo lado. Antigamente, não, antigamente tinha época, né? Para a gente falar assim, olha, ele abriu o olhinho, quantos dias ele abriu o olhinho? Ah, abriu o olhinho com 2 dias, nossa, ele foi esperto, né? Era uma festa entre os vizinhos, você falar que abriu o olhinho. Hoje não, eles já nascem bonitinho, igual essa fofinha aqui, né? Os olhão aberto. Eles têm um processamento neuronal diferenciado, e eu falo para vocês, leiam sobre a neurociência. Eu não tive isso na época da minha graduação, vocês hoje têm essa oportunidade de saber o que a psicologia, a neuropsicologia, a ciência está falando sobre o cérebro. É aqui que nós vamos entender e responder um pouco mais sobre o fenômeno da superdotação, conhecendo o cérebro. Nós sabemos que eles nascem com uma percepção auditiva ou visual diferenciada, por isso que quando eu estimulo o menino a pintar, tem gente que fala assim, nossa, já nasceu pintando, nossa, já nasceu tocando piano, né? Claro que não, são metáforas, mas eu sei que ele já tem uma habilidade inata, que com um bom estímulo, ele vai poder desenvolver essa habilidade visual ou auditiva que ele tem. As tendências de temperamento também vêm combinado, tendências psicomotoras, então, em cima disso, eu posso trabalhar com as outras características que vão aparecendo aos poucos. Então, na vida escolar, eu vou ter facilidade de aprendizagem, rapidez na realização, boas notas, profundidade das perguntas, sagacidade das respostas, um sinal de maturidade no entendimento das relações, liderança, altruísmo e senso de justiça, que são fortíssimos nas altas habilidades, perfeccionismo, crítica dele mesmo, medo de errar, né? Isso que faz com que alguns índices nos testes até tenham um rebaixamento por causa disso. Percepção de detalhes visuais e auditivos de forma mais acurada, e supersensibilidade, aqueles meninos que reagem de uma forma muito mais expressiva do que o estímulo, né? Então, a gente destaca que a teoria a teoria do enriquecimento escolar é o enriquecimento para a escola toda, né? Que veio das ideias iniciais do Renzulli, desenvolvidas depois com a ação da professora Sally Rees, né? Opa, passei para o lado rápido. Assim, deixa eu voltar um pouquinho, só para dizer que esse modelo, ele obteve, assim, com o passar dos anos, muitas pesquisas, né, trabalhando naquele modelo original, que a gente inicialmente conhecia mais, a teoria dos 3 anéis, depois o modelo triádico, e com o passar do tempo, Renzulli traz a operação Houndstooth, que é o trabalho excelente, voltado para as questões éticas, as questões dos valores morais, que a gente tem que trabalhar com nossas crianças, para que eles não sejam levados para o lado escuro da força, né? Então, a gente tem que entender o quanto é importante
trabalhar valores para que as altas habilidades sejam colocadas no lugar certo na nossa sociedade. E trabalhar as funções executivas, porque nós precisamos daqueles líderes, daquelas pessoas altruístas, daquelas pessoas que percebem a necessidade dos outros e fazem alguma coisa a respeito disso. E, com isso, nós vamos ter um indivíduo autorrealizado em pleno funcionamento. Esse modelo dele, né, que hoje tem 4 áreas importantíssimas, traz uma pesquisa muito importante para a nossa área, e a gente tem que focalizar um pouco mais em cada uma. A própria teoria dos 3 anéis, que é a mais conhecida dentro desse modelo, vai focalizar essa habilidade acima da média, o comprometimento com a tarefa e a criatividade, mas isso como áreas que vão, à medida em que a gente desenvolve cada um desses anéis, a gente consegue perceber mais a superdotação. Aqui eu quero trazer um conceito que muita gente ainda não entendeu muito bem, tá? As pessoas acham que eu tenho que trabalhar essas 3 coisas já de início, que para identificar as altas habilidades, eu tenho que identificar esses 3 processos. E o Renzulli não fala isso. Ele diz que a criança pode entrar para um programa, né, de altas habilidades apenas pelo seu destaque em um desses anéis. O restante fica como a meta do próprio programa em desenvolver. Então, quando eu tenho esses 3 anéis completos, desenvolvidos, todo mundo vê o desempenho dessa pessoa, vê os comportamentos de superdotação. Enquanto não tem, isso não quer dizer que ela não tem o potencial para trabalhar. É muito importante isso, né? E aqui no fundinho, eu tenho esse padrão xadrezinho, que vai dizer da importância do ambiente, da importância da personalidade, outros fatores não cognitivos na superdotação. E aí vem a definição deles, que eu acho fantástica, que ela, inclusive, trabalha com um dos mitos na área, que é uma vez superdotado, sempre superdotado. E eles dizem, não é bem assim. E explicam, primeiro que a superdotação não é estático, não é um modelo fixo, como a gente falou lá no início, né, do século XX. Você tem um número de QI, e esse número não vai mudar nunca na sua vida. Também não é assim. Vou explicar melhor daqui a pouquinho. Não é uma questão de ser ou não ser superdotado. Isso a gente vai muito para um modelo médico que diz assim, uma pessoa né? Por exemplo, ela está no espectro autista, ela tem TDAH, ela tem descalculia, ela tem disgrafia, ela tem dislexia, ela tem alguma coisa que você pode até comprovar por um exame de imagem, por um exame mais neurológico, que vai mostrar alguma modificação no cérebro dessa pessoa. No caso da superdotação, eu não tenho como mostrar isso, né? Pega-se, por exemplo, quando Einstein morreu, eles pegaram o cérebro dele, né, dividiram, fizeram vários pedacinhos, esses pedacinhos estão espalhados em museus e laboratórios do mundo inteiro. Eles queriam entender onde, né, estava nesse cérebro aquela mudança, que eu pudesse dizer assim, olha, é por isso que ele é um gênio, tá? Porque nós achamos aqui no cérebro. Isso não foi achado. Mas eles tiveram muitos dados, né, não do cérebro morto, mas do cérebro vivo. Então, é um cérebro que produz mais sinapses, ele tem mais conexões neuronais, ele é mais irrigado, ele é mais forte, né? Ele recebe um aporte, né, de substâncias, né, que vão fazer com que esse cérebro funcione melhor. Então, é no funcionamento, é nessa troca sináptica que ocorre ali entre os neurônios. Nisso é que está a diferença das altas habilidades, a rapidez com que essas conexões são feitas. E por isso mesmo a superdotação é um fenômeno dinâmico. Ela vai depender daquilo que a pessoa está recebendo, ela vai depender muito da motivação dela em continuar trabalhando para que o cérebro dela sempre se desenvolva nesse nível, né, de máximo funcionamento. Então,
A superdotação aparece em algumas pessoas, não são todas as pessoas que têm altas habilidades, claro. Em alguns momentos, porque em alguns momentos da vida, eu não quero, ou não posso, ou não devo mostrar essas altas habilidades. E vai aparecer em algumas situações de aprendizagem, aquelas que forem mais motivadoras, aquelas que tiverem despertado a minha paixão, como disse aí o Del Siegel, né? Aí eu consigo ver. Não quer dizer que a pessoa não tem o potencial, né? Pensa ali, Cora Coralina, trabalhou a vida inteira, né? Ela fazia as poesias dela, etc., mas ela mantinha para ela. Quando o marido dela morreu, ela já tinha lá 58 anos, o que, que eu vou fazer agora da minha vida? Eu vou sentar e fazer aquilo que eu sabia fazer antes, que era escrever poesias, e que eu não escrevia antes, por quê? Porque eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho, né, eu estou no momento de vida da sociedade que me exige enquanto mãe, me exige enquanto, né, pessoa, e ela não tinha tempo para ela. Então, o potencial estava lá, né? Ninguém via. Agora que ela resolve colocar isso em ação, então ele passa a ser visto e entendido, tá? Então, em algumas situações ele vai aparecer, e não em todas as situações. Então, é difícil para o Renzulli dizer uma pessoa é, e aí você fala assim, mas como ele é superdotado se eu não estou vendo? A gente não vê nada. Poxa, talvez ele não tenha tido as condições de aprendizagem, né, adequadas para que essas habilidades apareçam. Então, é mais uma provocação para a gente entender que a superdotação é esse fenômeno dinâmico que nós temos que entendê-lo. A habilidade acima da média é uma habilidade, e ele destaca, não necessariamente muito acima da média. Isso vai ter um respaldo lá no teste de QI, porque alguém vai virar e falar assim, ué, mas não tinha que ser 120? Aí o outro fala, não, tinha que ser 130, sabe? O Renzulli nunca colocou um número e um ponto de corte, e ele, inclusive, tem um artigo muito interessante que começa assim, é uma carta para a mãe do Copérnico. Então, imagine que o Copérnico foi fazer um teste e aí deu 119. E naquele programa, o ponto de corte é 120. Ah, então eu não posso colocar ele aqui porque ele tirou 119. Então, o artigo dele começa assim: Senhora Copérnico, sinto muito lhe informar que o seu filho, 3 pontinhos, né? Ou seja, não atingiu o ponto de corte, então ele não vai receber o enriquecimento que ele merece porque ele não tem altas habilidades. Então, que tipo de pessoa você está barrando de entrar, né, para um bom programa que vai desenvolver habilidades dele, se você está voltado só para o lado do QI, né? Você vai perder um Picasso na vida, você vai perder um Van Gogh, você vai perder um Pelé, né? Porque você não está vendo outras capacidades que seriam aquelas capacidades específicas da pessoa. A criatividade torna-se muito importante, porque é ela que faz com que esse pensamento original, essa imaginação, essa inventividade apareça num produto. Quando a pessoa tem aquela inquietação de não fazer igual todo mundo, vou fazer diferente. Eu faço diferente porque nas altas habilidades ele está sempre perguntando por quê, né? E se não fosse assim, como é que seria assado? Então, quando você fala para uma criança, tem que ser desse jeito, tem que ser porque eu falei, porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe, né? Isso não serve para ela. Você precisa deixá-la entender esse pensamento e que ela possa dizer, eu faria um pouco diferente, porque o cérebro dela está pensando criativamente em cima daquela resposta, né? Então, você teria aqui 2 tipos de superdotação. Aquele que tem uma atitude de consumir conhecimento. Então, por exemplo, eu tiro boas notas na escola, eu aprendo rapidamente, tenho uma ótima memória, um ótimo raciocínio verbal numérico, um vocabulário bom, nem precisa repetir, que eu já entendi tudo. Claro que esse perfil agrada ao professor, tá? Então, imagino que seja um professor de arte, e ali o menino fala assim, eu tenho a melhor nota em arte, eu aprendo rapidamente o que o professor ensina, eu tenho uma ótima memória para entender aqui os tipos de habilidades artísticas, a história da arte eu sei de cor, etc. Né? Essa é uma atitude de consumir conhecimento.
Mas se você tem uma atitude de produzir conhecimento, eu não fico com aquela memória para mim, eu quero produzir junto, produzir criativamente. Eu quero trazer um pensamento original para essa área, eu quero dar a minha assinatura, né? Seja que área for, posso estar falando de ciência, eu vou ter uma pessoa com uma atitude de produzir, de consumir conhecimento, vou repetir tudo que está ali, e vou ter um cientista que fala, não, eu vou criar, eu vou querer saber, né, outras coisas, e por isso quero mudar as regras, as convenções, para que eu possa agir da minha forma, né? O mais importante dentro de uma escola é a junção das duas coisas. Não posso dizer que é melhor o escolar, é o melhor o criativo produtivo. Se eu estou passando mal e eu vou para um hospital, eu quero um hospital onde aquele médico seja excelente do tipo escolar, que saiba tudo, que na cabeça dele venha todas as teorias e todas as ideias do que pode estar acontecendo comigo, estou ali com aquela doença. Mas, ao mesmo tempo, quando ele não conseguir a resposta nos livros, ele vai ser capaz de pensar criativamente e falar, então, vamos fazer assim. E aí, salvar a vida de uma pessoa. Eu quero essa pessoa que tem essa junção das coisas. E assim é que a sociedade progride, né? A criatividade, ela, por sua vez, não precisa ser aquela criatividade do Einstein lá no filme, né? Ela vai começar pequenininho, na criança que está ali brincando, descobrindo as coisas dela, ela vai continuar naquela pessoa que coloca em ação ali na família, na casa dela, aquela ideia, ou então aquele que fala, vou abrir um negócio porque eu sei fazer alguma coisa bem, até a grande criatividade que vai transformar o mundo. Mas eu não posso dizer eu não tenho criatividade. Eu talvez não tenha desenvolvido. E a minha criatividade pode estar num desses degraus. Talvez não lá no topo, mas num deles. E, finalmente, o comprometimento com a tarefa. Essas imagens são dos meninos lá do Instituto Virgolim, e a gente trabalha explicitamente com aquilo que motiva as crianças, aquilo que vira e fala, nossa, olha que legal, eu quero aprender isso, eu quero fazer isso. Isso vem deles, seja qual for a área. E aqui a gente está falando de uma motivação intrínseca, dessa persistência em atingir um objetivo, de buscar a sua área de interesse, né? E muitas vezes é essa motivação voltada, né, para esse processo interno que vai mobilizar e direcionar o indivíduo para uma área em busca de uma meta, né? Então, é importante entender o contexto, nós nunca podemos entender a criança apenas dentro dela mesma, isso a psicologia já nos ensina há muito tempo, é necessário entender esse ambiente, e porque essas habilidades vão aparecer se esse ambiente for favorável, se essa criança, esse jovem, tem o apoio da família, da escola, se os talentos dela são validados, ou tem alguém rindo porque ela está achando que é, né, que é inteligente, ou que é esperta, ou que seja isso, e tem alguém puxando o tapete dela. Você não é nada disso. Diminuir a autoestima não vai levar a lugar nenhum, né? Eu acho que é importante ter autoconsciência, consciência dos seus pontos fortes, consciência daquilo que você faz bem, e ter uma autoestima mais elevada, incentivar a curiosidade, é sempre um ensino personalizado, altas habilidades não vai com a turma toda, né? Aquilo que é bom para todo mundo, nem sempre é bom para aquela pessoa, e que ele possa ter liberdade de escolhas. Então, esses são fatores importantíssimos dentro do ambiente. Também ter um estímulo, né, à apresentação de traços de personalidade que vão levar a uma facilidade, talvez, de expressar essas potencialidades. Então, nós vamos trabalhar para que ela desenvolva coragem, o carisma, a energia, a extroversão, em certa medida, a nossa sociedade tem muita dificuldade com o introvertido, né? Mas ensinar formas da pessoa se relacionar com os outros é importante, ensinar formas de tolerar mais a frustração, frustração de errar, frustração de não sair à frente dos outros, às vezes eu perco, às vezes eu não consigo fazer tão perfeito quanto eu quero, e sempre desenvolver um autoconceito positivo, né? Aqui, então, vou mostrar que na identificação, o que acontece se eu estiver só utilizando um teste psicométrico? Eu trouxe aqui só um pouquinho, uma reflexão a respeito disso.
Eu vou, sim, mapear o índice cognitivo, mas eu quero descobrir talentos em todas as áreas. Então, eu não posso ficar só com o teste. O que, que o teste vai me ajudar? Vai me ajudar muito. Eu uso testes em todos os laudos que a gente faz lá no Instituto, né? Porque eu quero mapear as áreas onde esse desenvolvimento cognitivo está mais desenvolvido. Então, se eu pego aqui, isso aqui é um formulário do VISC, um dos testes que a gente utiliza bastante, né? E aí vocês vão ver aqui que eu tenho uma, o resultado dos testes, né, da criança, essa parte aqui no meio, né, escurinha, é a média. Então, os subtestes que ele fez está tudo acima da média. Se vocês olharem, então, aqui, nessa setinha vermelha, eu não estou conseguindo levar o meu cursor lá onde está essa setinha. Não sei se dá para vocês verem. Dá? Ah, então tá, é aqui. Então, se você vê aqui, esse resultado específico dessa criança mostra que ele está muito aqui à frente, né? O resultado dele deu, na verdade, um pouquinho, 149, se eu não me engano, alguma coisa assim de QI. Muitíssimo alto, né? Então, está claro que eu tenho uma pessoa com altíssimas habilidades aqui, tá? Mas, vamos ver aqui à frente, eu vou olhar aqui os índices que essa escala me dá. Então, na compreensão verbal, olha lá, ele está com 99,7 acima da população, 99%, né, de facilidade acima da pessoa nesse construto. Organização perceptual, 99,6. Memória, a memória está 98, a velocidade de processamento 99,9. E aqui o QI total de 168, olha que era, na verdade isso aqui é ponderado, 149, que foi o resultado dele. Então, eu vejo que todos os índices dele estão altíssimos. Quando eu atinjo esse ponto, isso quer dizer que esse teste foi até insuficiente para eu entender o nível de habilidade que essa criança tem. E isso torna-se uma responsabilidade imensa da gente, esse menino acho que tinha 10 anos, com relação à educação dessa criança, porque ele tem que ter essa consciência de onde ele está indo, qual é o potencial que ele tem, o que eu tenho que fazer com um menino com potencial tão alto assim, né? E aí eu pego outra criança maravilhosa, de 8 anos e 9 meses, né? Aqui ela tem um QI, olha, de 109. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a média é assim, a partir desses 100, né? A partir dos 100, teria altas habilidades. Mas enquanto eu tive um menino aqui lá no finalzinho, será que eu vou esperar que todo mundo chegue aqui? Então, eu vou pegar esse teste, eu não vou dizer, não, ele não tem altas habilidades, porque passou muito pouco do QI médio. Eu vou olhar o que aconteceu aqui nas respostas dele. E aí, olha que interessante, né? Estão acima da média, todas elas, algumas mais, outras menos, e aqui eu vou ver em cada um dos testes que eu fiz, qual é a idade mental desse menino de 8 anos e 9 meses. Em um teste, ele tem uma idade mental de 10 anos e 2 meses, 10 anos e 10 meses, 11 anos e 6 meses, estão vendo? 12 anos e 2, alguns abaixo da fase dele, outros acima. Então, o que isso aqui está me mostrando? Um fenômeno muito importante nas altas habilidades, que é a assincronia. Áreas que vão muito lá em cima, competindo com áreas que vão muito lá embaixo. Então, se ele tem dificuldade com provas, né, que medem tempo, a gente olha assim, nossa, geralmente é porque esse menino tem medo de errar. Se ele tem medo de errar, ele vai fazer com tanto cuidado que ele vai perdendo tempo, porque ele só tem 1 minuto e meio para fazer uma atividade lá. Ele vai gastar talvez 3 minutos, 4 para fazer perfeito. Então, ele já não ganha ponto no teste, mas ele tem a capacidade, ele só não tem a velocidade, né? Então, a gente vai vendo que o teste, como ele foi construído, ele penaliza um menino que é mais reflexivo, que tem medo de errar, que é mais perfeccionista e que é a cara dos nossos meninos com altas habilidades. Tanto que existem estudos hoje para ver a velocidade de processamento, que é uma coisa que abaixa muito. Às vezes abaixa é a memória,
porque quando ele vai falar uma coisa, a cabeça dele já fez conexões com outras e ele perde o foco. E aí também baixa os resultados dele. Então, volto a dizer, é muito importante que a gente aplique o teste, mas que saiba analisar item por item do teste, senão ele perde a sua beleza para as altas habilidades, né? Aqui dentro de uma aula de artes, por exemplo, com a minha professora Alice, né? O que nós estamos fazendo aqui? A gente está triangulando. Eu estou usando vários outros tipos de informações para entender essa criança que está ali, tá? Então, eu vou ter testes de QI, beleza, tá? Escalas de comportamento, o Renzulli traz escalas maravilhosas, que a gente vai vendo quais são os comportamentos que chamam a atenção e que o professor pode começar a olhar e dizer, nossa, tem tantos comportamentos aqui que têm a ver com as altas habilidades, vamos indicar essa pessoa para uma testagem, né, para um programa, etc. É não deixar escapar aquele que tem direito a participar desse programa. Então, eu vou usar também informação de professores, de pais, de colegas, até do próprio aluno. Quem puder me dar mais informações. Por quê? O professor de matemática vai ter uma visão diferente do professor de português, do professor de ciência, do professor de artes, porque cada um está vendo lados diferentes, né? Não é aquela história do elefante? O que é o elefante para, né? Tem 7 cegos ali apertando o elefante, cada um falando o que é um elefante. Aquele que está segurando o rabinho fala, um elefante é alguma coisa muito fininha. O outro fala, não, elefante é alguma coisa grossa, porque eu estou segurando aqui a tromba, tá? Eu estou vendo coisas diferentes, então eu preciso de uma múltipla visão. Eu vou usar testes de criatividade, não só os de QI. Eu vou fazer testes de habilidades específicas, porque aqui nesse grupo que está aqui nessa imagem, eu tenho meninos acadêmicos e tenho meninos artistas. Eu tenho aqueles que vão mostrar uma habilidade muito grande e outras menos. Mas até aquele que mostra menos habilidade, se ele tiver oportunidade e interesse, ele pode desenvolver um pouco mais nessa área. Eu vou avaliar, né, com juízes ou com experts. Se eu estou falando de esporte, quem vai falar se esse menino é bom ou não é um treinador daquele esporte, não um professor comum. E vou ter um portfólio de atividades, documentar os talentos. A gente pede todo mundo que chega no instituto, tem um vídeo dele fazendo aquilo que ele gosta, de interesse, já para eu entender a habilidade daquela criança, mas a gente vai mapear isso também durante o trabalho de enriquecimento, né? Entender a superdotação envolve compreender a cultura que a criança está inserida, porque é diferente, em cada cultura eu vou ter habilidades que são mais ou menos, não é desenvolvidas que eu quero dizer, é assim, valorizadas, né? Naqueles aspectos que a sociedade valoriza e se identifica. Eu tenho que entender a família imediata, a teia de interrelações e as conexões que a criança faz com essa família, com o mundo externo, com a escola. Tenho que entender o próprio indivíduo, as suas potencialidades, seus interesses, particularidades afetivas e emocionais. Por isso, a triangulação. Por isso que eu tenho que entender a complexidade desse ser humano, biologicamente, culturalmente, socialmente, inserido dentro da sua cultura. Tá? Isso é muito importante e tem que vir em toda avaliação. Então, para terminar, gente, para onde iremos? O que nós precisamos na educação do superdotado no nosso século? Para onde nós vamos, né, gente? É importante a gente saber as nossas metas dentro da educação. Primeiro, precisamos desenvolver competências para resolução criativa de problemas. Não é só aquilo que lá no começo do século eles achavam que era inteligência, raciocínio lógico. Não, eu tenho que trazer as competências que nós vamos precisar. Nesse mundo de metaverso, né, de hoje em dia, que competências eles precisam? Vocês estão vendo que nem a leitura, né, ler livros como a gente lia na nossa infância, está sendo oferecido para esses meninos porque eles têm outro tipo de interesses. Eles querem ler, sim, isso estou falando assim, claro que é até de uma forma estereotipada, né? Claro que tem muito menino que adora leitura, graças a Deus,
Mas tem aqueles que vão precisar da leitura rápida do celular, do tablet, porque o mundo hoje é rápido, muda muito rápido. Então, nós também temos que entender isso e entender como que a gente se insere dentro desse mundo novo. Precisamos ensinar a criatividade porque ela precisa ser estimulada para que eles possam achar os problemas que vamos enfrentar e já estamos enfrentando daqui para frente. Precisamos sair desse lugar da mediocridade, esse lugar que eu ensino para todo mundo igualzinho e todo mundo tem que sair igualzinho. Nós temos que buscar excelência. Onde está a excelência? Né? Está nesses meninos que já entenderam como eu faço conexões diferenciadas de uma área e outra, e a gente precisa enfrentar esse desafio. Né? Precisamos estimular esse potencial, não podemos mais fingir que altas habilidades não estão ocorrendo dentro da sala de aula. Professores precisam se capacitar, sim, porque o curso de pedagogia, os cursos de licenciatura não preparam a gente para trabalhar com altas habilidades, mas a gente precisa entender porque nós estamos fazendo diferença na vida dessas crianças, né? Entendendo que as escolas são lugares para o desenvolvimento dos talentos, e esse talento não aparece como esse girassol lindo, ele aparece como uma plantinha, uma sementinha, alguma coisa ali tão incipiente, que aos poucos eu vou trabalhando para esse talento emergir. Nós precisamos de um ensino que use um método mais indutivo. O método indutivo é aquele que a gente põe mão na massa. Eu quero saber como é. Eu não vou saber sobre eletricidade. Eu vou fazer um projeto que eu possa trabalhar, entender, olha, eletricidade ela é isso, e ela produz tal coisa quando eu junto isso com aquilo. Né? Isso é um método indutivo, né? De botar a mão na massa. Precisamos trabalhar em equipe. Nós não precisamos ensinar para a criança todo o conteúdo, nós precisamos ajudá-la a entender como trabalhar com outras pessoas. Nós somos seres sociais, então precisamos compartilhar, incentivar, comunicar, conviver, cooperar, planejar em conjunto, traçar metas em comum, ter espírito de união, né? Nós não trabalhamos sozinhos, e isso é uma realidade cada vez maior. Precisamos muito conhecer as habilidades e desenvolver as habilidades socioemocionais, porque hoje você tem uma criança super inteligente que não sabe, às vezes, lidar com as suas emoções. Como é um profissional que chega ali com ideias maravilhosas, mas que não aceita a ideia do outro, que não aceita uma mudança, que não aceita uma forma diferente, que não tem persistência, ou não tem responsabilidade, não tem empatia. Tudo isso a gente precisa trabalhar, isso precisa ser parte do nosso currículo. Eu acredito nessas duas coisas, criatividade e habilidades socioemocionais. Isso é que devia ser ensinado. Se eu estou ensinando quem foi Tiradentes, quem foi Gengis Khan, o que, que significa, o que faz um estômago, isso é secundário no meu ponto de vista. A gente hoje, qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende hoje. No Google, você vai na internet, você vai perguntar alguém, você aprende tudo que você quiser, mas se você não desenvolver suas habilidades socioemocionais, você não vai conseguir lidar com isso na sua vida, tá? E aqui não vamos a lugar nenhum sem ética, né? Nós temos que usar a inteligência, a criatividade, os nossos conhecimentos para um bem comum, e esse meio, né, é focalizar a obtenção de um bem comum por meio de um equilíbrio entre os interesses intrapessoais, interpessoais ou extrapessoais, que é o contexto. Eu preciso olhar para dentro, né, intrapessoal. Eu preciso olhar para o outro com empatia, interpessoal. E eu preciso estar inserido num contexto, em que esse contexto me ajude a ser a pessoa linda que eu nasci para ser. Eu acredito nisso, né? Então, gente, leiam muito. Aqui está a produção que nós fizemos aqui, basicamente, anos 2000 para frente. Claro que tem obras aqui de referências um pouco mais antigas, que são importantes, né? Mas vamos ler, porque não é desculpa mais. Ah, eu não conheço altas habilidades, como é que eu vou ser um bom professor, como é que eu vou ser um bom psicólogo, como é que eu vou ser uma pessoa, né, da área de saúde, um bom fonoaudiólogo, etc., se eu não souber um pouquinho sobre habilidades
humanas. Não é difícil, né? Aqui o Instituto CIS tem trabalhado com muita publicação, eu ressalto algumas aqui. Eu mesma, né, trabalhei muito afinco, né, com muito afinco, para desenvolver o talento criativo, tem vários livros nessa área. Eu escrevo para o professor, eu escrevo para o pai, né, muito mais do que eu escrevo para a academia, porque o meu interesse é que a gente pegue esse conhecimento todo e a gente divida esse conhecimento, a gente compartilha. Então, vamos ler, vamos aprender, vamos ajudar essa turma linda, essa garotada que está aí, né, pedindo que sejam compreendidos. Isso está no nosso alcance. Gente, obrigada.